Continuar então aqui com a nossa aula na parte 2, né? Com relação às técnicas de pesquisa, a gente vai ver na aula de hoje essas estratificações aí quanto à técnica, que são bibliográfica, documental, experimental, pesquisa ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação e pesquisa participante. Tá? Então, nós vamos viajar aí num panoramazinho de cada uma dessas pesquisas para que vocês consigam identificar no projeto de pesquisa de vocês, mediante o problema de pesquisa ou a hipótese, qual é a técnica de pesquisa que mais se adequa ao que vocês estão pensando em pesquisar, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma advertência a todos os alunos. A maior parte dos alunos, quando estuda essa parte aqui da técnica de pesquisa, naturalmente vai se identificar com uma ou outra técnica, né? Vai dizer assim, poxa, essa técnica é muito legal, poxa, eu queria usar essa técnica. E aí o que ele vai fazer? Ele vai torturar o problema de pesquisa dele para tentar encaixar essa técnica, tá? Então, cuidado, não façam isso, porque muitas vezes a gente tem um excelente problema de pesquisa, um excelente projeto, mas que o aluno, por uma técnica que não casou muito bem com o problema de pesquisa, não conseguiu extrair os dados da melhor forma possível. Então, lembre-se, quem determina qual a técnica você vai utilizar é o seu problema de pesquisa, certo? Não o contrário. Você decidir qual é a técnica que você gosta e depois ficar buscando um problema de pesquisa que se encaixe na técnica que você gosta, tá? Então, muito cuidado para vocês não tenderem a fazer isso nos trabalhos de vocês. Então, vamos lá. A primeira técnica que a gente vai ver aqui é essa pesquisa bibliográfica, né? Quando a gente estava estudando revisão teórica, né, referencial teórico, perdão, na aula passada, a gente viu aqui, eu botei até um texto para vocês, que existe uma diferença, né, entre referencial teórico, RT, que é o que a gente carinhosamente chama, né, RT, que é aquela parte, aquela seção do nosso trabalho acadêmico que você vai fazer um levantamento das principais opiniões dos outros autores sobre os construtos da sua pesquisa, né? Então, existe uma diferença entre referencial teórico e pesquisa bibliográfica, tá? A pesquisa bibliográfica, ela, na verdade, é um estudo aprofundado do que esses autores estão publicando, tá? E aí a gente vai ter uma subdivisão aqui em dois tipos de pesquisas bibliográficas, né? Claro que a gente sabe que dentro dessa área de métodos e técnicas, os autores acabam nomenclaturando diferente, às vezes colocam um nome diferente para uma mesma coisa que ele quer falar, tá? Então, vamos usar essa nomenclatura aqui. A revisão bibliográfica vai se dividir em revisão de literatura e levantamento bibliográfico. Tá? Então, nós vamos ter a revisão de literatura sempre que eu estiver preocupada em demonstrar o conteúdo. Eu gostaria que vocês lembrassem da nossa aula anterior, em que eu falei um pouquinho da diferença de revisão de literatura e levantamento bibliográfico. Então, quando o autor ele pega vários outros artigos, e na verdade ele vai delimitar em um tempo e num espaço, né? Por exemplo, o tempo, todos os artigos publicados em 2016 até 2019, né? Então ele delimitou tempo e espaço, todos os artigos publicados entre 2016 e 2019 na revista de educação de física, né? Então ele delimitou o espaço. Então, tempo e espaço é delimitado, e aí ele vai pegar todos esses artigos indiscriminadamente. Isso não acontece no referencial teórico. No referencial teórico, a gente escolhe estrategicamente qual artigo a gente vai usar. Aqui, na revisão de literatura, na pesquisa bibliográfica como todo, a gente não escolhe, a gente pega todos, e aí depois a gente vai analisar em profundidade o que todos aqueles autores daqueles artigos selecionados estão falando sobre, ou aí no caso a estratificação da revisão teórica, acompanhe comigo, né? A gente pode analisar o que é que eles estão falando sobre a literatura teórica, ou seja, o conceito,
né? O que é que eles estão falando sobre a literatura empírica, ou seja, né, as pesquisas que eles fazem na realidade, né? Olha, geralmente eles estão pesquisando a sala de aula invertida, geralmente eles estão pesquisando os alunos com necessidades especiais, ou seja, eu estou olhando o que é que eles estão investigando numa realidade, certo? Na realidade. E ele pode também, os autores, né, eles podem estar investigando, a gente pode ver o que é que eles estão investigando com relação à metodologia. Ou seja, qual é a metodologia que eles estão empregando mais. Vocês vão ver em alguns exemplos, ao final desses slides que eu vou passar hoje, que existem alguns autores que vão estudar, por exemplo, o uso de pesquisação, né, como método crescente na física, na biologia, né? Então, ele, nesse caso, ele está fazendo uma revisão de literatura, né, dentro de um espaço e tempo, e olhando que durante esse espaço e tempo, os autores estão continuamente utilizando mais esse tipo de metodologia, certo? Então, veja que aqui na revisão da literatura, eu, enquanto autora dessa revisão, eu posso enfocar em analisar a teoria, a empiria, a metodologia e, por último, existe esse outro tipo de revisão de literatura que não é tão comum de você encontrar. Ela aparece mais nas áreas técnicas, né, que é o estudo do estado da arte. Bem, o estado da arte é o que a gente chama, né, o histórico tecnológico, né? Como se fosse a evolução tecnológica de um determinado assunto, ou produto, ou insumo, enfim. Então, se eu vou ter lá, né, a tecnologia, por exemplo, o uso de frequência gama, não sei nem se isso existe, me desculpem aí os físicos de plantão, né? Então, eu vou pegar desde o início, quando isso foi inventado, vou falar de todo o percurso de evolução dessa tecnologia, vou chegar aos dias atuais mostrando o que hoje a sociedade ela emprega em termos dessa tecnologia, né? Hoje está amplamente divulgado que esses raios gama são utilizados para equipamento X, equipamento Y, né? Então a gente vai mostrar a aplicação dessa tecnologia hoje e aí a gente, por último, vai extrapolar no que essa tecnologia ela promete para o futuro. E aí a gente vai pegar muito artigo científico mostrando quais são as tendências de pesquisas aplicadas ou até mesmo básicas, a gente já viu a diferença, né, entre pesquisa básica e aplicada, relacionadas a essa tecnologia. Então, perceba, o estudo do estado da arte é eu pegar em vários artigos, e aí eu não tenho essa delimitação de tempo e espaço, certo? Não necessariamente. O bom estudo de estado da arte não tem essa delimitação. Por quê? Porque eu vou querer citar, narrar esse histórico de como essa tecnologia evoluiu. Isso também é um tipo de pesquisa, tá? De revisão de literatura. E aí, vamos aqui agora para o levantamento bibliográfico, né? Para o outro lado. O levantamento bibliográfico, ele não está preocupado com o conteúdo dos artigos que eu estou lendo, né? A revisão da literatura está preocupada com o conteúdo, mas o levantamento bibliográfico, não, ele está preocupado somente em trazer uma análise descritiva, ou seja, ele vai descrever o que é que esses artigos estão trazendo, estão mostrando, né? Então, ele não vai fazer uma análise aprofundada sobre a teoria, sobre a empiria, sobre a metodologia. Ele vai apenas descrever. Eu também, ao final do slide, eu vou trazer alguns exemplos de artigos para vocês depois baixarem e verem como que é um levantamento bibliográfico, certo? Então, levantamentos podem ser utilizados para evidenciar a emergência de um campo de estudo, a concentração geográfica ou temporal dos estudos sobre determinada temática, lacunas existentes em estudos atuais. Então, veja o que é que essa citação aí, inclusive eu esqueci, mil perdões, né? Estou indo contra as minhas orientações de colocar aqui a referência dessa citação, certo? Aqui é Prodanov, que é o texto, o livro que nós estamos utilizando como base aqui dessas aulas, tá? Então, depois eu vou corrigir e colocar aí o autor,
o ano e a página dessa citação, perdão. Então, vejam que quando eu faço um levantamento bibliográfico, eu peguei aquele recorte, né, de artigos, da mesma forma que a revisão da literatura, né, um número X de artigos em um determinado ano, de um determinado local, e aí eu vou falar o quê? A maior parte dos artigos desse local, desse ano, estão falando sobre a temática X. Aí você pode até estratificar, né? 30% estão falando sobre a temática A, 20% estão falando sobre a temática B, né? Ou seja, eu, quanto leitora de um artigo de levantamento bibliográfico, eu vou olhar e ver assim, poxa, existe uma tendência de falar mais desse assunto A. Então, eu vou ter como base aí nesse artigo, uma base para minha decisão estratégica enquanto autora. Né? Eu vou ler e vou dizer assim, poxa, se todo mundo está falando desse tema, eu vou escrever também desse tema, ou não, né? Vou nadar contra a corrente, vou falar de o que quase ninguém está falando, para ser a pessoa nova aí dentro do campo acadêmico falando de uma coisa diferente, né? Então, vejam que como aqui a citação está falando, um artigo bibliográfico, ele vai nos ajudar a mostrar a emergência de um campo de estudo, ou seja, quanto esse campo de estudo está surgindo como algo novo, como algo interessante para ser estudado, certo? Fora outras coisas que você pode observar dentro do estudo de um levantamento bibliográfico, como, por exemplo, qual é o método mais utilizado, né? Tudo que está lá na revisão de literatura também pode aparecer aqui no levantamento bibliográfico, só que de forma descritiva. Lembrando, na revisão de literatura, eu vou analisar como que eles estão aplicando essa metodologia e aqui no levantamento bibliográfico eu vou apenas apontar qual a metodologia está sendo utilizada com maior frequência, certo? É mais ou menos uma diferença em que a revisão de literatura é qualitativa e o levantamento bibliográfico é mais quantitativo, ok? Então, vamos passar por a próxima técnica, né? A próxima técnica é a pesquisa documental. Tá? Até agora a gente não viu nada pesquisando pessoas, indo pra rua, entrevista, etc. Até agora a gente tá trabalhando só com documento, né? Você e seu computador em casa. Então a gente percebe que geralmente as pessoas que gostam menos desse contato de pesquisa de rua, de campo, né, ou de laboratório, acabam optando por esses tipos de pesquisas aí, né? A bibliográfica ou a documental. Então, dentro da pesquisa documental, que é aquela em que você vai analisar vários documentos, né, como o próprio nome está dizendo. E quais são esses documentos? Esses documentos, eles podem ser geralmente fontes primárias ou fontes secundárias. Já eu falo das terciárias. Mas fontes primárias são aqueles documentos em que você pega na própria fonte que o escreveu, tá? Então, se eu for analisar, por exemplo, né, um relatório técnico, eu vou ter que pegar esse relatório técnico da fonte que o escreveu. Por exemplo, se eu for pegar a análise, por exemplo, a análise educacional, né, algum tipo de análise educacional, eu vou ter que pegar isso da própria fonte, tipo o MEC ou a secretaria local que você tá investigando, ok? Então, fontes primárias, para a gente não ter confusão, é só ver quem escreveu essa fonte. É onde eu estou pegando? Ok, então essa é uma fonte primária. Agora nós temos as fontes secundárias, que são já aquelas fontes que alguém já pegou a fonte primária e já fez algum tipo de tratamento, né? Por exemplo, eu tenho lá todos os relatórios de censo do IBGE, isso é uma fonte primária. Aí vem alguém e faz uma análise comparando o perfil demográfico de um determinado estado com a renda dessas pessoas. Então, ele fez um tratamento, ou seja, ele fez uma análise sobre aqueles dados do IBGE e ele gerou ali um relatório para uma empresa, um relatório de inteligência, para mostrar para as empresas aonde que essas empresas poderiam colocar uma filial, porque aquela região as pessoas tinham mais renda e as pessoas demograficamente tinham o perfil que a empresa desejava. Não sei se vocês estão me compreendendo, né? Se estiverem com dúvida, depois vocês botem aí nos comentários, tá? Então, essas fontes secundárias geralmente são um tratamento que eu dou em cima de fontes primárias. Por exemplo, um artigo científico, na grande parte das vezes,
você vai encontrar dados primários e dados secundários, né? Dados secundários quando esse artigo ele estiver analisando algum outro instrumento que ele coletou, né? Toda a revisão teórica, todo referencial teórico, por sinal, é uma fonte secundária, tá? E quando você vai analisar lá os resultados da pesquisa, onde o autor vai mostrar os dados da pesquisa que ele mesmo fez, isso é uma fonte primária, beleza? E aí alguns autores já falam de fontes terciárias, né? Que são como se fosse um conjunto de locais onde eu posso buscar a informação secundária, né? Bibliografias de bibliografias, revisões de literatura, ou seja, se eu pego lá a minha revisão de literatura, né? Lá vai estar citando vários outros artigos em que eu posso ir lá e olhar as informações de fontes secundárias e primárias, né? Então, é um compilado, essas fontes terciárias é um compilado de onde eu encontro essas fontes secundárias e primárias, tá? Então, não essa fonte terciária não é tão importante pra gente, é mais importante essas primárias e secundárias. Mas como é que funciona a pesquisa documental? Né? A pesquisa documental, você vai pegar esses documentos, sejam eles de fontes primárias ou secundárias. Professor, eu preciso escolher um tipo de fonte? Não. Você pode pegar documentos de ambas as fontes, misturado, né? E fazer um tratamento em cima dessa análise, né? Dependendo do que você queira, você vai primeiro fazer a juntada, que é baixar todos esses arquivos e guardar em algum diretório, uma pasta, na nuvem, no pendrive, etc. E depois você vai elaborar uma estratégia de análise dessas fontes, né? Desses documentos. A grande dificuldade aqui é porque quando você faz uma pesquisa documental, nem sempre as fontes elas têm uma mesma característica. Na pesquisa bibliográfica, a gente viu há pouco, tudo é artigo. Então, fica fácil, porque tudo tem a mesma estrutura, então é fácil a gente dizer como que a gente vai fazer essa análise, né, bibliográfica, porque tudo é artigo. Agora, pesquisa documental, você vai ter um relatório, você vai ter um filme, você vai ter uma gravação de áudio, né, você vai ter uma análise estatística, então você vai ter fontes de mais diversas naturezas, e aí, entre as dificuldades da pesquisa documental, lembra que método científico tem que ser totalmente relatado passo a passo? Pois é, como é que eu vou relatar o passo a passo da análise desses múltiplos documentos? Essa é a grande dificuldade da pesquisa documental, tá? Mas a gente consegue também. Nossa próxima técnica aqui é a pesquisa experimental, né? Que no campo tecnológico, né? No campo da física, por exemplo, é bem comum a gente encontrar uma pesquisa experimental que a gente vai dizer, professor, é a pesquisa de laboratório, né? Cuidado, porque uma pesquisa de laboratório ela pode ser experimental, mas nem sempre, né? Nem sempre é experimental. É experimental quando eu consigo, de certa forma, manipular as variáveis. E para manipular as variáveis que estão ali sendo estudadas, eu preciso controlar o ambiente. O que é controlar um ambiente? É garantir que nenhuma outra variável externa vai afetar no que eu estou analisando. Dentro de um laboratório de química, por exemplo, se eu quero controlar a variável e as variáveis e dizer que aquele meu experimento vai acontecer sempre da mesma forma, por exemplo, eu tenho que controlar que a temperatura do ambiente, a umidade do ambiente, a iluminação do ambiente, ela não se altere. Então, eu vou ter que fazer aquele experimento num ambiente extremamente constante. E aí entra o desafio, como manter esse ambiente extremamente constante? Né? Claro que a química, a física vai ter aí instrumentos e equipamentos para manter essa realidade constante. Mas eu só estou mostrando para vocês que uma mera pesquisa de laboratório, por exemplo, que vocês fazem em alguma aula experimental, chamada experimental, né? Não necessariamente vai ser uma pesquisa experimental, ela é uma aula experimental e não uma pesquisa, porque a pesquisa requer, né, essa manipulação de variáveis, esse controle do ambiente, ok? Então, como característica, nós já vimos aí a manipulação de variáveis, né? Nós temos também na pesquisa experimental o estudo das relações de causa e efeito. O que é isso? Vai juntar junto com essa próxima característica aí, variáveis independentes e dependentes. Geralmente não, sempre na pesquisa experimental, eu vou ter um conjunto de variáveis, que são as variáveis
digamos assim, que não mudam, né, que eu não vou controlar aquelas variáveis, aí eu chamo ela de independentes. E essa variável independente, eu quero estudar se eu manipular ela, né? Por exemplo, a minha variável independente, vamos supor que eu estou fazendo um experimento de energia solar, né? Então, o Sol vai ser a minha variável independente porque eu não tenho como controlar a temperatura do Sol, né? Então, o Sol vai estar lá. Mas eu consigo manipular ela em experimento. Né? Se eu trouxer a questão da energia solar para dentro de um laboratório, para poder tentar estudar como que vai ser essa absorção da energia, né? Transformação da energia solar em outra forma de energia, e eu trouxer isso para dentro do laboratório, eu consigo manipular essa temperatura. E aí, cada vez que eu manipulo essa temperatura, vai ter um conjunto de outras variáveis que vão mudar, né? E aí são o que a gente chama de variáveis dependentes, né? Que é a quantidade de energia gerada, a intensidade, enfim. Né? Então, eu vou ter a energia, né? a energia solar, né? A iluminação, que é essa variável independente que vai ser manipulada por mim para que eu enxergue quais vão ser os efeitos, né, dentro dessas variáveis dependentes que vão ser aquelas afetadas. Então, o experimento é basicamente isso. Acho que para vocês da área da física é bem mais fácil compreender, porque desde o primeiro semestre eu acredito que vocês já têm esse tipo de estudo. Né? E por último, e mais importante, é o diário de procedimentos, o registro de laboratório ou diário de campo. Esses três nomes é um nome para um mesmo tipo de documento, que é o quê? O documento de registro. Toda pesquisa experimental, obrigatoriamente, ela tem que registrar, ou seja, ela vai ter que narrar todos os procedimentos feitos, todos. Né? Então, é um detalhamento minucioso de tudo que você fez. Tá? Então, assim, geralmente se diz que é o diário de procedimentos quando eu estou trabalhando com laboratório, que eu vou anotar o dia que eu entrei. Tem gente que usa até um gravador para ficar gravando todos os relatos. Você já deve ter visto isso em filme, né? Tem lá um cientista que ele fica relatando, dia tal, aconteceu isso e isso. Então, isso é um diário de procedimentos que depois vai ter que ser transcrito, tá? Para fazer uma análise sobre o passo a passo, até das várias experimentações que deram certo, as que não deram certo. Isso também tem que ser registrado, tá? Eu estou colocando também registros de laboratório, porque como alguns experimentos acontecem dentro de laboratórios, né, que também acontecem outras experiências em paralelo e aulas experimentais em paralelo, né, então alguns laboratórios que inclusive isso é exigido por lei, né, que todo laboratório ele tenha um registro de laboratório, ou seja, tudo que acontece naquele laboratório, quem entrou, quem saiu, qual é o professor que deu aula, tudo isso tem que ser registrado em um livro de laboratório, né, um registro de laboratório. Pensem vocês que, por exemplo, numa aula experimental, algum aluno, por acidente, erra um reagente, né, erra algum procedimento, e desse erro, ele tem uma descoberta científica. Né? Acontece, grandes descobertas científicas foram a partir de erros. Então, esse erro que culminou nessa descoberta, se não tiver um registro, como é que o aluno vai provar que foi ele que criou, né? Que não foi o colega, que não foi o professor? Acontece muito do aluno criar alguma coisa e, no final das contas, o mestre, né, o líder do laboratório acaba levando os créditos porque o laboratório está no nome dele. Então, se você não consegue identificar o autor daquela inovação, como você vai, obviamente, registrar no nome do coordenador do laboratório, porque é dele a responsabilidade. Mas se eu tenho um registro de laboratório, que é esse livro que procedimenta tudo, que registra tudo, né, quais são os alunos que entraram naquele dia, naquele horário, o que eles fizeram, facilmente o aluno vai conseguir provar que naquele dia, naquele horário do experimento, era ele que estava ali. Né? Então, isso é uma coisa que existe para além da pesquisa experimental, mas eu estou botando aí dentro porque, em alguns casos, se o laboratório tiver esse livro, você pode documentar a sua pesquisa, né? Não no seu próprio diário de procedimentos, mas no registro de laboratório do seu laboratório, tá? E o diário de campo, esse último, ele não é utilizado para o ambiente de laboratório. Ele é utilizado para experimentos sociais. Experimento social ou semi-experimento é uma coisa muito recente, né, de uns 10 anos para cá, né, 10 anos não é tão recente, vocês devem estar pensando, né, mas em termos de ciência é sim recente, né, em que eu tento fazer a mesma coisa que eu faço no laboratório, só que no meio social.
Aí alguém vai estar se perguntando, né? Mas, poxa, como é que eu vou fazer com que todo esse ambiente seja constante? Como é que eu vou manipular essas variáveis, né? Como é que eu vou manipular comportamentos de pessoas, né? E aí são cenas para os próximos capítulos. Sugiro que quem tiver interesse pode conversar comigo, que eu posso gravar uma aula específica disso, que é a minha área. Gosto bastante. Mas é por isso que alguns autores defendem chamar de semi-experimento, porque a gente não consegue controlar exatamente todas as variáveis, mas algumas variáveis de observação a gente consegue, né? E aí, para esse tipo de experimento social, a gente tem um documento chamado diário de campo, ok? Nossa próxima técnica é o levantamento. O levantamento nada mais é do que o que a gente chama vulgarmente, né, de pesquisa. Tem também um termozinho técnico chamado survey, né, que as pessoas acham bem elegante falar, né, vamos fazer uma survey. Toda vez que vocês ouvirem isso, a pessoa está falando de um levantamento, uma pesquisa com questionários, tá? Então, eu vou ter aí uma aplicação de questionários com uma amostra de população e depois uma análise quantitativa desses dados que eu coletei nos questionários, ok? Pode ser uma análise quantitativa, que eu vou tentar fazer alguma correlação, né, algum dado, estudo mais denso, ou simplesmente eu vou mostrar ali uma análise quantitativa descritiva, que é aquela que você olha assim, tantos por cento responderam que gostam dessa situação, X% não estão satisfeitos com o cenário atual, então é somente uma descrição das respostas, né? Não tenho nenhuma análise mais profunda aí, não. Geralmente a gente vai encontrar essa análise quantitativa descritiva, quando a gente trata de survey, tá? Então, com relação ainda ao levantamento, eu quero falar para vocês, já mostra. Alguns alunos podem ainda não ter conhecimento do que é uma amostra, uma população, e por isso que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Uma amostra, ela é um subconjunto daquela população em que eu quero estudar. Primeiro, então, a gente vai precisar entender o que é a população. A população é todo mundo que tem interesse naquele tema alvo da minha pesquisa, tá? Uma população não é todo mundo obrigatoriamente, certo? Se eu estou fazendo uma pesquisa de consumidor para a cidade de Acaraú, então consumidor é qualquer pessoa, então teoricamente a população da minha pesquisa é toda a população de Acaraú. Mas se eu estou fazendo uma pesquisa para o consumidor de produtos automotivos, então eu não posso dizer que a minha população, né, a população, como está errado aí no slide, a minha população é todo o consumidor de Acaraú. É somente os consumidores que têm um carro, né, ou que necessariamente usufruem desse serviço aí de manutenção automotiva. Então, a minha população, ela é definida pela característica das pessoas que eu quero entrevistar. E essas pessoas são determinadas pelo meu problema de pesquisa, né? Então, vejam a importância do problema de pesquisa, como ele é o coração da pesquisa, tá? A partir dele é que a gente vai decidir tudo. Então, pesquisas que são baseadas em cima de uma população indiscriminada se chama censo, tá? Eu vou fazer uma análise de todas as pessoas daquela região. Então, eu estou trabalhando com o censo. Mas uma pesquisa normal, uma pesquisa de levantamento, eu vou trabalhar com uma amostra, como eu falei, é uma estratificação, é um subconjunto dessa população. E aí, existem cálculos para amostragem, tá? Existe uma fórmula de calcular que eu vou colocar nos comentários, alguns links para vocês verem como é que a gente calcula. Existe até sistemas online que você coloca o tamanho da sua população e automaticamente ele já te dá a quantidade de amostra, que é um valor que seria representativo, probabilisticamente, da opinião de toda aquela população, tá? Por exemplo, pesquisa eleitoral não é feita de forma censitária, é feita de forma de amostragem. Vocês já devem ter percebido isso, tá? E aí eu deixo só uma coisa para vocês, assim, uma dica, é que quando a sua população ela é impossível de se definir o tamanho, por exemplo, eu vou pesquisar sobre a satisfação geral das pessoas com o ensino superior, né? E eu não defini o local, não defini nada, eu quero saber as pessoas de uma maneira geral. Então, eu estou considerando que a minha população é infinita. Se a minha população é infinita, minha amostra vai variar aí de 360 a 390 questionários, tá? Então, geralmente, a amostra infinita, eu vou trabalhar com esse número aí de 390 questionários, tá? Que é bastante coisa.
né? E aí eu trouxe aqui algumas vantagens e desvantagens do levantamento, porque o levantamento, como é uma das primeiras técnicas que nós estamos vendo aqui, quantitativas, vai resgatar um debate que vocês viram na aula passada, né, que eu coloquei até alguns textos falando das dificuldades da pesquisa quantitativa dentro do campo da educação, que vai trazer aí um embate entre entre a pesquisa qual e a pesquisa quant, né? O que é melhor, é a qual, é a quant? Não tem uma questão de melhor, cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Vocês devem ter lido isso. Então, a principal vantagem do levantamento é que com ele a gente vai ter um conhecimento direto da realidade, da economia, com rapidez e quantificação. Né? Então, como eu vou trabalhar com um número grande de pessoas, rapidamente eu aplico esses questionários e consigo ter um retrato estatístico de uma realidade. Enquanto, como limitação, eu tô dando ênfase nos aspectos de uma única perspectiva, né? Da perspectiva daquela amostra. Né? E não vou ter pouca profundidade, porque como é um questionário, eu não vou poder perguntar coisas mais profundas, né? Opiniões, o que a pessoa acha, sugestões de melhoria. Eu não consigo trabalhar, né, nas causas, nas raízes do problema, né, investigar em profundidade. Por quê? Porque tá no questionário, tem que ser um questionário rápido. Né? Ninguém vai parar para você para responder um questionário de 10 páginas. Então, por isso que a gente diz que a pesquisa quantitativa ela tem menor profundidade do que a qualitativa. Então, pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais limita a apreensão do processo de mudança. Ou seja, como eu falei, eu não consigo nem captar uma sugestão ali de melhoria. Eu consigo apenas retratar o que está acontecendo, mas eu não consigo propor uma melhoria com base no que as pessoas estão me dizendo, né? Porque eu não tenho espaço ali para coletar opiniões, ou se eu tenho, é muito limitado. Vamos lá. Nossa aula hoje é muito grande, tá, gente? Porque as técnicas são um pouquinho complexas e é porque aqui nesse trabalho nessa apresentação nós estamos falando superficialmente sobre cada uma. Beleza? O estudo de caso. Nesse caso, o estudo de caso eu coloquei aqui como estratégia de pesquisa, porque o estudo de caso é uma técnica muito grande, é uma técnica muito abrangente. Existem alguns autores que dizem que o estudo de caso ele é mais do que uma técnica, que o estudo de caso ele é uma estratégia. Né? É uma estratégia em que dentro dele eu vou colocar várias técnicas. Eu vou explicar aqui o estudo de caso, depois eu retorno com vocês o porquê que eu estou dizendo que o estudo de caso ele pode ser usado como estratégia. Veja bem, o estudo de caso a gente já está entrando aí na parte mais qualitativa, é quando eu tenho um objeto, quando eu tenho uma situação em que eu preciso estudar em profundidade. Né? Eu preciso entender todos os contextos, todas as variáveis que estão envolvidas com aquele fenômeno. Então, assim, não é como a pesquisa experimental, em que eu vou isolar o restante das variáveis, né, quem é da economia sabe, coeteros paribus, né, que tudo mais permaneça constante. Eu não consigo fazer isso em determinadas situações, em determinados objetos de pesquisa. Né? Eu preciso entender todas as variáveis que estão afetando aquela situação, por exemplo, violência, né, assédio, questões mais envolvendo psicológico, né, das pessoas, como a satisfação da pessoa com algum problema político, né? Então, nesses casos, nessas situações, eu preciso ter uma profundidade e eu não consigo. E se eu pudesse isolar as variáveis, provavelmente eu teria um estudo ruim, né? Então, eu não devo isolar as variáveis em alguns problemas que se deve pesquisar. Então, por exemplo, estudo em profundidade, no caso é o estudo de caso, de um objeto específico. E aí eu pergunto, né? A gente vai perguntar, mas o que de fato é esse objeto que a senhora tanto está falando, né? O que é objeto? Aí eu coloquei no balãozinho aí embaixo que um objeto é aquilo que você estuda, né? É o agente central da tua pesquisa. Você vai definir quem é esse objeto a partir de quem adivinha do problema de pesquisa, isso mesmo. Então, eu vou ter aí um agente, né, que é o centro do teu trabalho. Esse agente ou esse objeto, né, pode ser uma instituição, você pode lá estudar o IFCE, você pode estudar lá uma empresa privada, né, um órgão público, outro, né, você pode estudar um grupo de pessoas, eu vi muito aluno falando, vai estudar evasão, né, então o teu objeto, todos os alunos,
ou todos os alunos evadidos, se o teu problema já for pesquisar o aluno que se evadiu, né? Ou até mesmo o fenômeno, como eu falei, né? Eu vou estudar a violência doméstica nas regiões ribeirinhas. Então, no caso, é um fenômeno que eu estou estudando. Então, o teu objeto, ele pode ter múltiplas caras, né? Uma instituição, uma pessoa, um conjunto de pessoas, ou até um fenômeno. Quando o teu objeto são grupos sociais, né? Ou seja, o grupo de pessoas, nós podemos escolher várias formas de estratificação desse grupo. Eu estou dizendo aí que quando são grupos sociais, por uma questão de delimitação da pesquisa, para não ter que pesquisar o mundo inteiro, né? Porque se eu falar, meu problema de pesquisa, como eu falei agora há pouco, né? A violência doméstica nas comunidades ribeirinhas. Então, quantas comunidades ribeirinhas eu tenho no Brasil? Eu teria que pesquisar em cada uma dessas regiões para poder dizer que aquilo que eu estou propondo é uma verdade. Mas se eu estratificar a minha pesquisa, ou seja, estou pesquisando a violência doméstica nas comunidades ribeirinhas da região do Vale do Acaraú. Então, nesse caso, eu estou delimitando aquele meu objeto de pesquisa, né? Então, eu posso estratificar esse grupo social no local, eu posso estratificar com relação às características de comportamento, né, as características de consumo, como por exemplo, eu falei lá das pessoas que consomem serviços automotivos. Então, eu estou estratificando aquele grupo social somente para as pessoas que consomem serviços automotivos. Eu posso estratificar por dados demográficos, né? Que também, dados demográficos também entra aí o local, faixa etária. Você pode estratificar também por renda, tá? Então, dependendo da sua estratégia de pesquisa, do que você está querendo obter como informação, você estratifica aí o seu objeto de pesquisa, ou seja, o seu grupo social, de maneira diferente. Geralmente, os estudos de caso são utilizados em pesquisas aplicadas. Você não vai ver o estudo de caso sendo aplicado em pesquisa básica, né? Experimento é pesquisa básica, geralmente, né? Na verdade, experimento pode ser pesquisa básica aplicada, mas geralmente a gente encontra muita pesquisa básica com experimentação, né? A gente vai pegar ali pesquisa bibliográfica também, muita pesquisa básica, mas aqui, estudo de caso, vai ser raro, né? Eu, na verdade, não conseguiria nem formular um exemplo em que o estudo de caso é uma pesquisa básica, tá? Eles geralmente, quando eu falo geralmente com medo de errar, mas quase sempre é uma pesquisa aplicada, tá? O objetivo da pesquisa, geralmente, é um objetivo complexo e que o contexto importa, né? Então, eu não posso isolar esse objeto do seu contexto, tenho que estar no seu contexto, eu não posso enclausurar as variáveis dependentes e dependentes, que a gente já falou. O estudo de caso ele também vai nos fornecer uma flexibilidade na mudança dos objetos de pesquisa, os objetivos, né? Vocês lembram que quando a gente constrói nossa pesquisa, depois do problema, a gente vai fazer o objetivo geral e os objetivos específicos. Quando eu coloco no estudo de caso, existe uma flexibilidade para mudar esses objetivos. Eu estou querendo falar para vocês que durante o processo de estudo de caso, né, é uma realidade totalmente nova, eu não conheço as variáveis que vão influenciar naquele contexto que eu quero estudar, e quando eu começo a pesquisar, né, quando eu começo a ver quais são as variáveis e no que elas afetam uma nas outras, né, eu começo a observar que talvez o meu objetivo inicial pode ser ampliado, pode ser diminuído, não era bem aquilo que eu pensava, né? Então, por isso que o estudo de caso ele tem como característica essa possibilidade de mudança dos objetivos, porque eu vou como se eu estivesse construindo o avião no ar, o avião está voando e eu estou construindo ele, né? Então, eu pesquisando e ao mesmo tempo reformulando a minha base da pesquisa, tá? Por isso que dizem que estudos de caso são excelentes para estudos exploratórios. Lembra que a gente viu exploratório, descritivo e explicativo? Estudo de caso é um excelente instrumento para estudos exploratórios. Nós temos também no estudo de caso uma busca de interpretações e explicações, ou seja, são realidades complexas que eu não consigo ainda extrair muitas informações, então isso vai abrir margem para que eu, enquanto autor, consiga interpretar os fenômenos que eu estou vendo e tentar explicar essa realidade por meio dessas observações. Então, geralmente, o estudo de caso ele é muito valioso porque ele abre margem para a interpretação do autor. Claro, por meio de lógica dedutiva, né, etc. Mas ele dá uma certa liberdade
de produção científica, né, pelo autor. Particularmente, eu gosto bastante do estudo de caso. Então, perceba que uma vez que eu estou falando para vocês sobre toda essa estratégia aí do estudo de caso, todas essas características do estudo de caso, vocês podem perceber que para poder analisar uma situação complexa, eu posso me utilizar de uma pesquisa, survey, né, um levantamento. Eu posso, antes de entrar no campo, fazer uma pesquisa bibliográfica para entender tudo o que está acontecendo, tudo que os autores estão falando sobre aquela realidade que eu vou pesquisar. Eu posso, inclusive, fazer, depois a gente vai ver mais na frente, né, uma pesquisa ex post facto, para entender o que aconteceu no passado sobre esse fenômeno que eu quero estudar. Então, a pesquisa de caso, ela comporta várias outras técnicas de pesquisa de forma subsidiária para que eu entenda aquela complexidade que eu estou estudando. É por isso que alguns autores defendem o estudo de caso muito mais do que uma técnica, que o estudo de caso, ele é uma estratégia de pesquisa, uma estratégia em que eu vou formular várias estratégias e técnicas para poder aprender aquela realidade complexa, tá? Mas, para não assustar vocês com o estudo de caso, mesmo que você não queira aplicar o estudo de caso como uma estratégia, você pode fazer um estudo de caso mais simples, em que você estaria aplicando ele apenas como uma técnica, porque existem autores que subsidiam essa forma de fazer estudo de caso, tá? E aí aqui eu botei algumas desvantagens do estudo de caso, e os dois tipos de estudo de caso. A principal desvantagem, as principais desvantagens é falta de rigor metodológico. E como eu falei, você vai construindo um avião no ar. Então, você vai entrando na realidade dali, daquele contexto estudado, você vai vivenciando as situações da pesquisa, né, os problemas cotidianos, você vai lá tudo anotando lá no seu diário de campo, as suas observações, etc. E aí você não tem como determinar qual é a metodologia. Depois que você coleta o dado é que você vai tentar dizer qual é a metodologia. Então vejam que existe uma dificuldade metodológica. Porque metodologia você diz antes, olha, eu vou fazer passo A, depois eu vou fazer passo B, e depois eu vou fazer passo C, e aí você vai e faz. No estudo de caso, geralmente é o contrário, né? Você tá no campo e como você quer mudar alguma coisa, aí você muda a sua metodologia. Então é um pouquinho bagunçado essa parte metodológica. E aí isso exige um cuidado, né? Cada desvantagem exige uma atenção do autor, porque ele vai ter que ter um diário de campo muito estruturado e não deixar passar nada para poder atualizar a metodologia dele em tempo, tá? Porque senão ele perde aquela observação que ele fez, tá? Então, essa dinâmica metodológica vai exigir uma determinada experiência desse autor que está aplicando o estudo de caso. Tá? Então, eu até considero que quando vocês optarem por estudo de caso, que vocês busquem orientadores que tenham experiência com estudos de caso, porque senão vocês vão perder muito do que vocês analisaram na realidade, porque não conseguiram extrapolar isso para uma metodologia, beleza? Nós temos uma dificuldade de generalização, por quê? Porque se o estudo de caso eu estou estudando uma realidade específica, eu escolho um local, um grupo de pessoas e vou lá imergir naquela situação, problema, quem me garante que aquela situação que eu estou investigando ali é verdade para outras situações, mesmo que seja ali na esquina, né? Então, eu dificilmente vou conseguir dizer que aquilo ali é uma verdade pura, eu não consigo generalizar. A não ser que eu faça, olha aí para o outro lado de tipos, um estudo multicasos. Né? Se vocês já estão achando o estudo de caso único complexo, imagine um multicasos. Da mesma forma que eu estou investigando uma realidade no local A, eu vou para outro local B, outro local C, investigo vários locais para poder depois comparar se aquelas variáveis investigadas, elas se comportam da mesma maneira em todos esses locais. Então, isso é um multicaso. E aí eu consigo ir para uma generalização. E por último, a desvantagem, o tempo destinado à pesquisa é um tempo relativamente grande. Estudos de casos são mais demorados. Enquanto uma survey, se você tiver gente para ajudar na aplicação dos questionários, você faz isso em 3 dias, depois você passa mais 3 dias analisando os dados e você está ali com o seu material praticamente pronto, né? Aqui no estudo de caso, você vai precisar no mínimo de 1 mês para imergir na situação problema. Né? E depois de mais não sei quantos dias, dependendo se você vai ter que mudar os seus objetivos. Lembra que eu falei que os objetivos eles vão mudando? Então, se você tiver que mudar os seus objetivos, você vai ficando cada vez mais tempo imergido naquele estudo de caso. Tá? Então, ele é bem mais
complexo e bem mais demorado do que as outras metodologias, tá? E para finalizar aqui os tipos, eu já expliquei estudo de caso único, um único caso e os estudos multicaso. E aí, gente, eu vou dar uma parada na aula agora, porque a gente já ficou muito extenso nessa aula, e eu vou deixar a pesquisa ex post facto e as demais pesquisas mais qualitativas para o próximo vídeo, parte 3, tá bom? Se vocês lembram de novo, se vocês tiverem dúvidas, por favor, sinalizem nos comentários.